Alô e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Mal ao Longe. Como sempre, eu espero que estejam extremamente bem, que tenham tido um ótimo fim de semana. Mais um fim de semana de celebração de santos. Sim, eu, aquela pessoa que disse que não ia celebrar mais e que, é claro, que tem celebrado diversas vezes. Fim de semana de futebol, portanto, mais um que correu muito, muito bem. Estou a gostar, porque isto significa que vou poder continuar a fazer aqui os planos de jantares de ver a seleção, em que basicamente juntamos os amigos para estar a conversar e não propriamente a ver o jogo, mas não, desta vez vimos o jogo a sério, com caracóis, com... que bom, que bom. Mas, sou só eu que acho, ou vocês também acham que este ano a meteorologia, e sim, vamos falar de meteorologia, está muito mais desagradável do que aquilo que seria de esperar e muito pior do que o ano passado? Eu sinto, com as pessoas com quem eu falo, que isto é sensação comum de todos nós, que o verão está a chegar super tarde, que não está nada bom tempo, mas, meus caros amigos e amigas, fiquem a saber que estamos todos enganados. Não é normal que esteja mau tempo nesta altura, pelo menos em comparação com o ano passado. E para chegarmos a esta conclusão, eu vou ter que partilhar um bocadinho do que é que aconteceu este fim de semana. Portanto, este fim de semana fomos finalmente até à terra do meu pai, portanto, onde eu tenho uma casa de família, onde tenho imensa família, onde a maior parte das minhas memórias de infância se desenrolaram e foram criadas, porque não é que eu tenha passado muito da minha infância lá, porque era apenas um sítio onde nós íamos ter com a família. No entanto, as memórias mais vívidas que eu tenho são efetivamente de lá. E já fui super feliz lá. Já ponderei diversas vezes mudar-me genuinamente para lá e sair de Lisboa e deixar Lisboa. Continuo a ponderar na minha cabeça eventualmente, porque tenho a certeza que é um sítio muito melhor para viver, para crescer, para ter uma família, do que é o sítio onde eu vivo, do que é Lisboa, quem me dera. E portanto fomos lá passar o fim de semana porque já não íamos há imenso tempo e aproveitámos ainda por cima que era São João para ir lá passar o fim de semana. São João porquê? Porque é uma terra perto da Figueira da Foz e pronto, é uma das terras onde... Das terras onde? Ai! É uma das terras onde se festeja o São João em vez de o Santo António. E portanto fomos para lá passar o fim de semana, claro que levámos os gatos, fui eu, o Miguel, os meus pais, fomos todos para lá e quando nós vamos é sempre planos de um lado para o outro, praias, piqueniques, jantares, mas desta vez tínhamos algo ainda que queríamos mesmo ir fazer porque lá está, São João, na Figueira da Foz, celebra-se o São João, então fomos até à Figueira da Foz mesmo para ir à festa. Não é que eu não estivesse muito confiante com o cabeça de cartaz, mas não estava, pronto. E perdoem-me todos os fãs de Pedro Mafama, que era o cabeça de cartaz do dia em que nós fomos à festa, mas eu não consigo compreender. E aceito que vocês partilhem comigo as vossas razões para amarem Pedro Mafama. Mas eu ainda não estou lá, eu não consigo entender a qualidade das letras, se bem que também não ouvi atentamente e só ouvi no concerto onde não se percebe muita coisa, verdade é essa, mas não consigo perceber a qualidade das letras, a qualidade musical e especialmente em concerto, aquele autotune do demónio sempre ali permanentemente no meu ouvido. Eu não consigo gostar de Pedro Mafama e eu sou muito fã, vocês sabem, de música portuguesa, mas Pedro Mafama está num nível que eu não consigo atingir. Eu não consigo, mas por favor, partilhem comigo a vossa sabedoria sobre esta pessoa para eu perceber porque é que ele é tão, efetivamente, afamado. Fomos ver o Pedro Mafama, é claro que o foco era, pronto, ir às tasquinhas, comer por lá, ver um bocado a festa, que entretanto estava meio má, portanto não tinha grande interesse, não tinha grande coisa para ver, não tinha grande coisa para fazer. Depois veio para lá um DJ que fazia tudo menos meter os drops na altura certa. Estava literalmente a estragar música, portanto, eu não sei o que é que Figueira da Foz decidiu fazer este ano, mas olhem, foi mau, foi mau. Mas a pior parte no meio disto tudo foi, efetivamente, a meteorologia. Porque estamos a falar
dia 22 de junho, portanto, verão, começou há 2 dias, o dia mais longo do ano, que eu nem sequer aproveitei porque nem sequer estava muito bom tempo. Foi há 2 dias e, entretanto, estamos à noite, literalmente com vontade de eu ter um quispo vestido. Portanto, eu estava a passar mais frio na Figueira da Foz do que estava na Suíça. Eu só queria vestir o meu quispo, eu só queria ter trazido o meu quispo de Lisboa para poder vestir. Um frio que não se aguenta e a chover, tipo, permanentemente, umidade no ar, ao ponto de uma pessoa ficar efetivamente molhada, a roupa molhada. Não estava a chover torrencialmente, mas estava frio e meio chuva. E é claro que a minha reação automática a isto foi: fogo, como é que é possível? Teve tão bom tempo o ano passado e este ano está tão mau tempo. Estas alterações climáticas estão mesmo viradas do avesso. Já nos Santos, no Santo António foi o que foi, também fui para o Santo António a chover e agora São João outra vez a chover, mas a pior parte é que eu tinha a certeza que o ano passado, por esta altura, já estava bom tempo há imenso tempo. Portanto, todos os santos tiveram bom tempo. Este ano é que não aconteceu. E eu lembrava-me especificamente do que é que eu estava a fazer exatamente há um ano. Portanto, exatamente há um ano eu fui para Sevilha com amigos, fomos todos fazer uma viagenzinha até Sevilha, fomos de carro, passámos lá uns dias e foi o fim de semana provavelmente mais quente no nosso país, provavelmente. Em Portugal foi o fim de semana mais quente do verão. Portanto, imaginem como é que não estava Sevilha. Estavam 46 ou 47 graus, uma coisa completamente absurda. Nós passávamos o dia inteiro ou à sombra ou na piscina. Nós só conseguimos sair de casa para ir até o centro de Sevilha à noite porque estava tanto calor que estava completamente impossível. E eu lembro-me perfeitamente de estar a falar com o meu namorado que estava no São João, noutra zona do país, não, portanto, em Portugal, neste caso. De eu estar a falar com ele e de ele estar a dizer que estavam 30 graus à noite no São João e eu a pensar, bem, este ano que eu não fui era o ano perfeito, porque se há coisa que eu não gosto no nosso país é esta falta de quentinho à noite, porque eu já não gosto muito de sair à noite, então se tiver frio, pior ainda. E eu gosto daquela coisa, é das coisas que eu mais gosto, poder sair à noite com um vestidinho de verão e não ter de levar casaco. E às vezes nem no Algarve é possível fazer isto, porque lá veio o vendaval, vindo lá não sei de onde, um frio impossível, que a sensação térmica de repente são 10 graus e é uma tristeza. Pronto, isso é das coisas que mais me deixa triste no nosso país. Vejam só, lá está, o nível de... como é que é? De aquela coisa que as pessoas têm. Vocês sabem a palavra que eu estou a querer dizer. O nível de... luckiness, lucky girl syndrome, nem é? É o... como é que isto me está a faltar redondamente a palavra de privilegiada. O nível de privilégio que eu tenho, que a coisa que mais me irrita no meu país é que à noite faça frio. Pronto, estamos a ver o estado em que estamos. Mas pronto, eu gostava muito de viver num país onde... não sei se gostava. Eu gostava só de viver no nosso país onde não houvesse frio à noite no verão, quando estão 30 graus de dia, pois à noite tivessem assim 25. Era muito feliz se isso fosse o caso. Eu já sou, mas era mais. Mas eu lembrava-me explicitamente do tempo que nós tivemos há um ano atrás e eu estava altamente revoltada este ano, este fim de semana, no São João, ao pensar como é que é possível este ano estar ainda pior, porque esteve sempre mau tempo, coisa que o ano passado não esteve. Mas, rapidamente, me foi provado o contrário. É verdade que sim, que quando eu fui para Sevilha, no São João, estava bom tempo, peço desculpa, estava imenso calor, mas não foi assim o tempo todo, desde que tinha começado o verão e antes do verão. Como é que eu me fui relembrada desta questão? Através do TikTok, porque o TikTok dava-vos aqueles vídeos que vocês publicaram há um ano atrás e deu-me o meu, em que eu fui para Sesimbra com os meus amigos, no Santo António, e estava, adivinhem, super mau tempo. E toda a memória que eu tinha, já me tinha lembrado diversas vezes que tinha ido para Sesimbra com os meus amigos, que tínhamos ido para lá, foi super giro, jogar jogos de tabuleiro, ficar tipo noites muito giras, dias muito giros na piscina, churrascos, coisa que eu não me lembrava certamente.
Era do mau tempo que estava nesses dias que nós fomos passar a Sesimbra. Eu completamente ignorei essa memória de que uma coisa que aparentemente me afeta tanto o mood tinha acontecido, que estava mau tempo e que eu na altura estava irritada com isso, por estar mau tempo, por não podermos aproveitar a piscina ou a praia. E foi preciso eu ir para o TikTok para perceber, efetivamente, que isto não era bem uma novidade, ok? É de esperar que em junho já tínhamos assim um bocadinho de bom tempo, mas o ano passado não estávamos a ter isso no início de junho e só tivemos mesmo nesta semana do São João em que de repente ficou imenso, imenso calor. E pensar sobre isto levou-me a refletir um bocadinho o quanto nós nos deixamos levar pelas nossas memórias e o quanto nós somos tão facilmente enganados pelas memórias que nós construímos, pelas memórias que nós temos e o quão perigoso isso é. Isto porque eu fiz questão de manter todas as partes positivas das memórias que eu tinha desta altura o ano passado e aquilo que era mais negativo eu consegui apagar. E o pior disto tudo é que cientificamente é isto que nós estamos preparados para fazer. Biologicamente, nós estamos preparados para fazer isso. Nós criamos memórias no nosso cérebro em resposta às nossas experiências e as nossas memórias são tão mais vivas quanto maior for a carga emocional da memória que temos. Isso faz com que, normalmente, a maior parte das memórias que nós temos são memórias positivas. Para nós guardarmos uma memória negativa, significa que estamos a falar de uma memória traumática, de algo que foi tão negativo ao ponto de criar uma resposta emocional tão forte que a nossa memória ficou guardada e ficou cravada. Tudo o resto nós tendemos a desvalorizar. Sejam isso memórias positivas que não têm grande impacto na nossa maneira de estar, no nosso dia, na nossa vida, sejam isso as memórias negativas que também são pequenas annoyances que estiveram lá e que nos irritaram na altura e que pareciam estar a afetar negativamente a nossa experiência, mas não o suficiente porque no fundo eram um bocadinho insignificantes. E o que é que nós guardamos? A parte que esteve ligada à emoção, aquilo que nós sentimos com os nossos amigos, com as pessoas que amamos, os momentos que nós vivemos em que estivemos a rir até chorar, os momentos em que nós dançámos e estávamos com uma felicidade extrema, são todos esses momentos positivos e super emocionantes que nós vamos mesmo guardar. E daí eu só me lembrar de que Sevilha estava tanto calor e foi tão bom, daí eu só me lembrar que o fim de semana que tivemos, quando esteve mau tempo, no Santo António foi tão bom porque eu só me lembrava dos jogos que fizemos, eu só me lembrava de estarmos todos juntos a conviver, eu só me lembrava disso e tinha-me completamente esquecido de algo que na altura, se eu pensar bem, me deixou triste e me incomodou claramente. Não só se eu pensar bem, eu até tive mesmo de ir retirar um TikTok da gaveta e perceber que eu estava incomodada por estar super mau tempo, por estar a sair de casa. Na altura, por estar a sair da minha casa em Mafra para Sesimbra com chuva. Coisa que eu completamente esqueci no ano seguinte e que não fazia ideia que tinha acontecido. Se nós pensarmos um bocadinho sobre isto, sobre a forma como nós guardamos as nossas memórias, sobre a forma como elas são criadas e sobre as memórias que ficam mesmo... Para começar, faz-nos pensar de que forma é que nós não sobrevalorizamos as coisas negativas no nosso dia-a-dia. Porque no fundo aquilo que nós nos vamos lembrar vão ser as coisas boas e todas estas coisas pequeninas, estas pequenas annoyances que nos afetam no dia-a-dia, as nossas pequenas reclamações que nós fazemos, não vão ser aquilo que nós nos vamos lembrar daqui a 1 ano, 2 anos ou 3 anos. E nós damos tanta importância na altura a pensar no quanto afetam toda a experiência, quando no fundo, quando nós nos formos mais tarde a lembrar de toda a experiência que tivemos, essas coisas pequeninas não vão ter 1% de impacto, vão ser uma gota d'água num oceano de coisas boas. E fez-me também pensar na forma como nós, muitas vezes, injustamente, comparamos as nossas memórias com a realidade que estamos a viver no momento para chegar à conclusão que
foi tão melhor no passado, fomos tão mais felizes no passado e que aquilo que temos agora não chega nem aos pés daquilo que nós vivemos, não temos a mesma felicidade. Eu às vezes caio nessa armadilha de estar no próprio momento a viver as coisas e a comparar enquanto eu estou a viver o quão inferior é e o quão menos emotivo está a ser para mim naquele momento versus aquilo que eu sinto que foi há um ano atrás. E se nós pensarmos que as memórias que ficam vívidas na nossa mente são aquelas que nós criamos em resposta às grandes emoções e que tudo o resto, as coisinhas mais pequenas, foram simplesmente descartadas pelo nosso cérebro, nós estamos a tentar comparar o incomparável. Nós estamos a tentar comparar memórias excepcionais, que foram as únicas que nós gravamos, com toda a realidade. A realidade que nós vivemos naquele momento não tem nada a ver com as memórias que nós criamos. Aqueles acontecimentos que nós gravamos no nosso cérebro como tendo sido perfeitos, sem um defeito a apontar, na verdade não foram isso. Na verdade foram uma amálgama de momentos emotivos, com momentos mais low-key, com momentos mais calmos e menos intensos e até aborrecidos, com momentos negativos também, com coisas chatas, com coisas que nos incomodaram, mas o que nós gravamos dali apenas foram as coisas intensas e boas, quando o nosso sangue se encheu de dopamina e a nossa amígdala começou on fire a disparar por todo o lado. E quando estamos às vezes no nosso momento mais calmo, no nosso momento mais aborrecido do nosso dia atual, tentamos compará-lo com aquilo que foi a memória do que aconteceu há um ano atrás, é completamente injusto. É injusto para as nossas memórias, é injusto para nós, é injusto para as pessoas que nos rodeiam e que estão a facilitar aquele momento. E provavelmente até vai tirar a parte positiva e vai manchar negativamente o momento que nós estamos a viver e a impedir que ele no futuro se venha a tornar uma grande memória que nós vamos recordar daqui a uns anos. Isso lembrou-me de uma música dos Napa que eu gosto muito e que o refrão diz: não admira que vivamos no passado, se a saudade torna tudo mais bonito. O tempo passa, mas os anos dourados serão sempre os que já foram vividos. E é esta a razão. Não é porque foi melhor no passado, não é porque fomos mais felizes no passado ou porque a nossa saúde mental estava melhor, estávamos num melhor headspace, não é porque as pessoas gostavam mais de nós e nós gostávamos mais das pessoas, não é porque estávamos num sítio melhor e porque a nossa vida era melhor, é porque simplesmente a nossa memória faz isso, o nosso cérebro faz isso, o nosso cérebro seleciona aquilo que é importante, aquilo que foi intenso, aquilo que foi intensamente vivido e exclui tudo o resto. E quando nós nos lembramos, só achamos que foi aquele momento perfeito e não aquele momento semelhante ao que temos agora e que é completamente incomparável. Isto faz da nostalgia uma coisa extremamente perigosa, porque relembrar os momentos passados pode facilmente atirar-nos para um pequeno poço de infelicidade, porque estamos a fazer uma comparação injusta e uma comparação impossível. Estamos a tentar comparar o melhor do mundo, aquilo que já foi selecionado, com todas aquelas que são as sementes iniciais. Estamos a comparar tudo o que foi colhido com tudo aquilo que foi selecionado, e é claro que isso não tem como resultar bem. E pior ainda, porque a nostalgia ainda nos faz outra coisa. Todas as vezes que nós lembramos os momentos fantásticos que tivemos no passado, estamos ainda a ativar outra parte do nosso cérebro que reforça todas as coisas positivas que nós fizemos, dando-nos aquele sentimento de quentinho, aquele sentimento de aconchego, de casa, quando nós pensamos sobre as memórias. E com o tempo, nós estamos ainda mais a reforçar positivamente aquilo que foi um acontecimento no passado, que se calhar no início era um acontecimento intenso, bom, ok, mas que nós já relembramos tantas vezes como sendo tão bom que neste momento é excepcional. E se eu tentarmos comparar com a realidade, se calhar vamos acabar desiludidos. Para mim este fim de semana foi muito bom ter esta racionalização daquilo que são as nossas memórias e da forma como nós as criamos, porque permitiu que eu não ficasse triste pelas vezes em que eu senti que as coisas no passado já foram melhores, que eu nunca vou ser tão feliz como já fui no passado e que isto é uma luta perdida porque a minha felicidade ficou lá atrás. Fez-me pensar que é uma felicidade às vezes iludida
E que por muito bom que seja nós relembrarmos as coisas boas e que isso torne os momentos ainda mais especiais e nos aproxime ainda mais das pessoas que fizeram parte deles, também é importante não vivermos presos ao passado e a esta comparação, porque nos vai impedir muitas vezes de aproveitar aquilo que são os momentos bons e de vivê-los intensamente como eles poderiam ser vividos. Porque se estivermos no passado, não estamos 100% cá para estar presentes e para criar essas novas memórias. Mais uma vez, a importância da gratidão e a importância do journaling, que é uma coisa que eu tenho descurado nos últimos meses e que honestamente já estou a sentir o impacto na minha sanidade mental. Há uns episódios atrás, há bastantes episódios atrás, eu estava num espaço mental demasiado bom, aquele espaço mental que até era irritante dizer às pessoas como é que eu me sentia, porque eu estava tão bem que eu estava a sentir que as pessoas até se irritavam com o facto de eu estar tão bem. Eu própria estava a sentir-me um bocado em modo guru da felicidade, mas a verdade é que eu na altura não estava a fazer nada por isso, mas estava a colher os frutos daquilo que foi uma altura intensa de reflexão na minha vida, de muito journaling, de muito refletir sobre aquilo que eu sinto, sobre aquilo que eu quero e sobre aquilo que me faz feliz e tentar ser mais grata e ter uma atitude mais positiva. Apesar de na altura eu não me estar a forçar a isso, eu estava a colher os frutos daquilo que eu tinha feito nos meses anteriores. E, como sempre, como é tão fácil fazer, quando nós finalmente começamos a ficar, a sentir-nos bem, largamos aquela que foi a bengala que nos esteve a ajudar a sentir bem. Aquela história de... Pelo menos comigo isso acontece muito, esforçar-me para fazer algo resultar na minha vida e tomar todas as ações possíveis e imaginárias para que aquilo resulte, fazer tudo o que possa para que as coisas comecem a resultar e depois, à medida que as coisas começam a resultar, eu vou-me esquecendo de tudo aquilo que eu fiz e penso que caiu só do céu e depois fico surpreendida um tempo depois quando chego à conclusão que já não estou tão bem, seja fisicamente ou mentalmente. Acontece o mesmo com o exercício físico. Nós só valorizamos o trabalho que fizemos quando começamos a ver resultados e às vezes os resultados que nós vemos não são das últimas semanas de exercício físico que fizemos, são dos últimos meses ou do último meio ano. E o mesmo com a saúde mental. Nós conseguirmos melhorar a nossa saúde mental não foi por causa do journaling que fizemos ontem, não foi por causa da meditação que fizemos a semana passada, foi por causa de um cumulativo de hábitos que nós tivemos que nos ajudaram a melhorar a forma como estamos agora. E assim que estamos bem, é fácil deixar de lado. Isto é uma coisa que acontece imenso comigo e não apenas numa perspectiva de saúde mental. Eu torço o meu pé inúmeras vezes e cada vez que eu torço o pé eu sei que tenho que fazer exercício para fortalecer os meus músculos, que tenho que me focar em fazer algumas coisas para permitir que eu não volte a torcer o pé. E eu torço o pé, ele recupera, eu tenho cuidado e depois eu faço exercício durante umas semanas, eu deixo torcer o pé e nunca mais faço exercício porque entretanto aquilo resultou e eu esqueço-me rapidamente de porque é que aquilo resultou, quando é que eu me lembro quando volto a torcer o pé. E o journaling para mim é assim, esta minha necessidade de trabalhar na saúde mental é assim também. Eu foco-me e trabalho para melhorar a minha saúde mental e a maneira como eu me sinto, começo a colher resultados alguns meses depois até, e quando eu faço já estou a descurar, já começo a deixar de ter esses hábitos porque já está ali, já alcancei, já os tenho comigo, portanto não tenho mais nada para fazer. Mas não, é uma prática constante e deve ser uma prática eterna para nós conseguirmos estar na melhor headspace possível. E gratidão e journaling são ferramentas fantásticas para que nós não tenhamos que recorrer à nossa memória para lembrar o quão bons foram certos momentos no passado e muito menos tenhamos que recorrer à memória aqui melhorada, esta memória com um sugar coating, porque vamos estar permanentemente a relembrar e a consolidar essas memórias na nossa mente, fazendo esse journaling, refletindo mais frequentemente e tendo isso sempre connosco. Portanto, fica aqui o incentivo para voltarmos às sessões de journaling se vocês não estão a fazer, para fazerem. Para mim fica aqui um incentivo para eu me cobrar no futuro. Mara, vai fazer journaling, faz-te bem e tu precisas.
Esta era a reflexão de hoje. Vamos terminar com as rubricas, como sempre. Começando por o De Olho Em desta semana, que é um livro que eu estou a ler. Estou a ler este livro com pausa de acotar. E porquê? Porque estivemos à espera da minha amiga Chica para acabar de ler, mas entretanto já vou recomeçar. Queria ler um livro de tira-palato pelo meio e decidi escolher uma comédia romântica porque não é ai, olhem, agora estou... Não é tipo um theme, não é uma categoria de livros que eu gosto de admitir que leia e que gosto de ler, porque sinto-me um bocado frouxa ao fazê-lo. Mas gosto, faz-me bem, sinto-me bem, sou feliz a ler. Então estou a ler um livro da Abby Jiménez chamado Part of Your World. Estou mesmo a acabar de ler, estou nos 90%, está a ser ótimo, li num ápice. Foi super quentinho para o meu coração e um livro super bom de ler, super fácil de ler, escrita super agradável. Estou a amar, acho que vou amar até ao fim, mas para a semana vou dar feedback. Portanto, é o De Olho Ainda esta semana, tem sido o meu foco esta semana e estou a amar, recomendo muito, muito. Se querem saber mais das minhas recomendações de livros ou o que é que eu ando a ler, Fable, eu vou deixar o link na descrição. É o meu substituto do Goodreads, 1000 vezes melhor. Se vocês não usam o Fable, vão ter que usar e também se podem juntar ao nosso clube de leitura. Estamos a ler a cotar e é o que vamos recomeçar agora. Estamos no penúltimo livro da saga. E para terminar, momento mais olhos que barriga desta semana, eu não podia deixar de dizer a comida que se come nesta altura do ano, que é toda fantástica. A começar pelas sardinhas dos Santos Populares. Eu amo sardinhas, eu comia sardinhas todos os dias se me deixassem. Sardinhas com broa são vida. Comi sardinhas este fim de semana, estavam tão boas, comi até quase rebentar. Que maravilha. Caracóis. Esta comida do verão, esta comida dos meses sem R, que acorda qualquer pessoa, de qualquer mood triste que possa ter, comer caracóis, beber imperial, sem álcool. Numa esplanada, com os amigos, com a família, em casa, com as pessoas que mais gostamos, porque caracóis são para ser comidos em companhia, não é sozinhos. É a melhor coisa do mundo, não é? E assim termino o episódio de hoje. Espero que tenham gostado desta reflexão. Vamos todos pensar mais vezes sobre as coisas boas que temos e não esperar por fazer memórias. Vamos fazer mais journaling para consolidarmos estas memórias boas e vamos não nos deixar enganar pela nossa mente matreira, que nos põe um véu cor-de-rosa em cima de tudo aquilo que nós vivemos de bom. Às vezes ela engana e não pode ser comparação para nada. Beijinho, até ao próximo episódio, próxima quarta-feira, às 7 da manhã. Entretanto, podem me seguir pelo TikTok, Mara Pinkley.